Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Professor que Investe, onde nesse canal eu tenho compartilhado com você uma jornada real de quem está investindo com pouco, mas focando lá no longo prazo, porque o meu objetivo é construir uma carteira de dividendos para viver de dividendos. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que hoje a gente vai falar sobre um tipo de investimento que são fundos imobiliários e eu vou te revelar qual fundo imobiliário eu aderi na minha carteira previdenciária. Eu já tenho falado com vocês aqui em relação à necessidade de investir pensando no longo prazo e pensando aí nessa carteira previdenciária, não é mesmo? Porque eu já falei para vocês que, querendo ou não, o sistema previdenciário é um sistema que vai falir. Então, a gente tem que começar a investir o nosso próprio dinheiro para lá na frente a gente viver dessa renda. E quando a gente fala aí de investimentos, a gente tem a renda fixa e a gente tem a renda variável. Nesse setor de renda variável, a gente tem dois investimentos aí que são os mais populares, que são as ações e também os fundos imobiliários. Eu já tenho falado com vocês em relação às ações, que também pagam dividendos, e hoje eu quero falar com vocês sobre um outro tipo de investimento, que são os fundos imobiliários. O que é esse investimento? Quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo ali em um fundo que gere e que investe em imóveis. Fundos imobiliários, ele está com investimento em imóveis. Às vezes ali na dívida de alguns imóveis, ou às vezes investindo em imóveis físicos mesmo, como shoppings, como lajes corporativas, galpões, logísticos, enfim. Neste momento eu quero que você entenda exatamente isso, que ao contrário das ações, os fundos imobiliários, eles investem ali no setor imobiliário. E aí a gente vai ter vários segmentos, vários tipos de fundos imobiliários. Sim, eles se segmentam em determinadas formas. Mas mais pra frente eu vou continuar essa série e eu vou explicar cada tipo de fundo para vocês. Então, a gente já sabe que fundos imobiliários vão investir em investimento no setor imobiliário. E aí eu quero que você entenda também que os fundos imobiliários, eles pagam dividendos. Ou seja, quando você compra uma parte de um fundo, uma cota de um fundo, você se torna cotista daquele fundo. Você colocou dinheiro ali naquele fundo. Os gestores ou o gestor daquele fundo, ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai investir em imóveis, no setor imobiliário. Vai haver o lucro. E normalmente os fundos imobiliários, eles têm esse padrão de mensalmente, a cada mês, te pagar uma parte aí desses lucros. Então, digamos que você investiu em determinado fundo, ele teve lucro e no mês seguinte ele vai lhe pagar um percentual em relação à cota que você tem. Digamos que você tem 10 cotas e o fundo vai lhe pagar 10 centavos por cota aquele mês. É só você multiplicar 10 vezes 10 centavos, que vai dar aí um total de R$1, não é mesmo? Então, eu quero que vocês comecem a pensar nesses dois tipos de investimento que te pagam dividendos e que trazem um retorno muito interessante. Claro que quando a gente vai investir em um fundo, a gente vai analisar uma série de coisas, mas os fundos imobiliários têm se apresentado como um excelente meio de você construir e variar também aí a sua carteira previdenciária, não colocar os seus ovos todos em uma cesta, mas também já variar um pouquinho mais. É interessante também porque os dividendos que o fundo imobiliário vai lhe pagar, eles são isentos de imposto de renda. Então eles são totalmente isentos de serem taxados. Isso significa que você vai ter uma lucratividade maior. Quero lhe mostrar também qual fundo eu comecei a investir. Neste momento eu tenho apenas um fundo na minha carteira, um tipo de fundo, que é o MXRF11. Esse é um fundo do tipo híbrido, porque ele, além de ser do tipo papel, ele também é do tipo tijolo, porque ele investe ele administra aí alguns imóveis. Então, eu trouxe essa cota, a cota desse fundo para mim. Eu peguei ele no momento em que ele estava ali com um valor bem acessível, ali R$9, R$10. As cotas que eu comprei foram nessa variação de valores.
O último dividendo que ele pagou, o último retorno que ele trouxe para os cotistas foi no valor de 10 centavos por ação. Então, quantas ações você tinha, era só multiplicar por vezes 0,10 que você tinha aí o valor que você ia receber e você vai receber todos os meses. Então, no último mês esse foi o retorno, 10 centavos por cota que você tinha daquele fundo. É um fundo aí que, na verdade, o MXRF11 é um dos queridinhos, que teve um boom muito grande nesse último ano, e ele é o fundo que mais tem cotistas. Mais de 700 mil cotistas, mais de 700 mil pessoas estão aí investindo aí nesse fundo imobiliário. É um fundo que até agora está estável. A gente tem que ficar um pouquinho ligado, porque o retorno desse fundo, como é um fundo que tem uma parte maior aí de papel, ele está muito ligado à inflação. Então, quando a inflação está lá em cima, a gente tende a ter um retorno muito maior nesse tipo de fundo. E aí, por isso que nesses últimos anos, nesses últimos meses, nesses últimos anos, ele tem dado um ótimo retorno. Bem, atualmente eu tenho 42 cotas desse fundo imobiliário. Como eu já falei, é o único fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira neste momento. E se você for comprar agora uma cota deste fundo imobiliário, você vai encontrar ela no valor de R$10,15. E como eu já falei, trazendo um retorno aí de dividendos de 0,10 centavos, ou seja, 10 centavos por ação. Bem, o objetivo realmente desse vídeo era falar um pouco sobre os fundos imobiliários, te apresentar essa modalidade de investimento, te mostrar qual era o fundo que eu adicionei na minha carteira, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra. Mas, se você gostou da dica que eu dei aqui no vídeo, tem gostado dos vídeos que eu tenho lhe apresentado, quero que você se inscreva no canal, comenta e deixe a sua curtida, porque isso vai fazer com que o YouTube mostre nosso vídeo para mais pessoas. E dessa mesma forma, a nossa família vai crescendo cada vez mais. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!